Bom, pessoal, continuando, vamos vir aqui na documentação do Navbar. Vou voltar aqui no começo. E uma coisa aqui, né, que ele fala logo aqui no começo, é que as navbars e os seus conteúdos são fluidos por default. Modifique o container para limitar, né, a largura horizontal de diferentes maneiras. O que ele quer dizer aqui, pessoal? Se vocês vierem aqui no exemplo da navbar, vocês vão ver que o primeiro elemento que a gente tem dentro do navbar, que na verdade está compreendendo aqui todo o conteúdo, né, da barra de navegação, é essa classe, né, essa div com essa classe container fluido. Tá? O container fluido é aquele container que a gente já viu, né, que é feito para ocupar 100% da largura da tela. Porém, eu posso usar outros tipos de containers, tá? É obrigatório, tá, pessoal, para que ela funcione corretamente, que eu tenha aqui dentro da navbar, né, o primeiro elemento aqui, um container, tá? O que acontece se eu mudar esse container de fluido para alguma outra coisa? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que o conteúdo da minha barra de navegação ocupa 100% aqui da largura da tela. Se eu vier aqui tirar o container fluido, passar para container, a navbar continua ocupando, né, 100% da minha tela. Então essa parte azul aqui, que é a barra de navegação, ela continua ocupando todo o espaço. Porém o conteúdo, ó, ele veio aqui para o meio, ele se centralizou, tá? Porque agora esse conteúdo está dentro de um container que não é mais um container fluido, né? Um container de 100% da largura. É aquele container com a largura responsiva, tá? Então, se a gente vier aqui em Layout, né? A gente vai ver que o container, quando a tela é muito pequena, ele ocupa 100% da largura. E quando a tela é acima de Small, né? Aí ele passa a ocupar tamanhos fixos até chegar nas telas extra grande, onde ele vai passar a ocupar 1320 pixels e não vai além disso, tá? Fica fixo nesse tamanho. Então é uma boa prática, né? A gente usar aí algum tipo de container para ter essa centralização, porque eu posso ter uma tela extremamente larga e aí o conteúdo da minha barra de navegação vai ficar todo perdido, né, ali dentro. Então, vamos mostrar aqui o inspetor só para a gente modificar aqui, ó, as larguras. E vocês veem que ele tem esse comportamento responsivo até chegar aqui, né, no caso no MD, tá? E aí ele fica desse tamanho. Então, o que a gente pode fazer aqui também, pessoal, até para dar aqui uma cara menor, né? Melhor, aliás, quando a gente chega aqui no MD, ó, ele ainda está centralizando. Então aqui a gente podia substituir esse container padrão por um container MD. O que o container MD faz? Ele mantém, né, o tamanho em 100% quando é extra small e quando é small também. Ele só passa até ali as larguras fixas a partir do tamanho médio. Ou seja, a partir do momento que a barra se expandir, né, ela passa a ter esse comportamento centralizado. Quando ela não estiver expandida, né, aí ela vai estar ocupando 100%. Vamos ver? Eu vou substituir aqui o container por um container tracinho MD. Ó, agora ele está ocupando aqui 100%. Na hora que ela se expande, ela centraliza o conteúdo. Certo? Assim a gente tem até um controle melhor, né, da largura aqui e consegue saber melhor qual o tamanho aqui dos itens, né, que a gente pode colocar dentro da nossa barra. Vamos mudar essa barra aqui, colocar uma cor escura nela, como a gente viu lá atrás. A gente pode substituir aqui o Navbar Light por Navbar Dark. E eu vou colocar aqui também BG Dark, tá? E vou remover o estilo, né? Então agora ele fica aqui nessa cor mais escura, que é até mais próximo aqui da barra da Amazon, né? Que é o layout que a gente está tentando se aproximar. Tudo bem? Bom, agora vamos dar uma olhadinha no conteúdo aqui da Navbar, tá? Vamos entender o que a gente tem de conteúdo aqui e como esse conteúdo funciona, tá? Então aqui na documentação da Navbar, pessoal, vocês vão ver aqui essa seção conteúdo suportado. Então, a gente tem algumas classes aqui que são conteúdos específicos para a barra de navegação, tá?
que seria o navbar brand, navbar nav, toggler, text e aqui o collapse.navbar collapse, tá? E ainda o navbar scroll, tá? Que são todas classes aí de conteúdos que a gente pode inserir. E aqui, no exemplo que a gente está usando, a gente tem a maior parte aí desses conteúdos. Então, eu tenho aqui o navbar brand, eu tenho aqui o navbar collapse, eu tenho aqui o navbar toggler, tá? E a gente vai dar uma olhadinha como cada um desses funciona e para que cada um desses serve, tá? Primeira coisa que eu quero ver aqui com vocês, olha, a gente tem aqui essa div, tá? Só para a gente não perder aqui da estrutura do documento. Deixa eu formatar até para ficar um pouquinho melhor a visualização. Então, aqui na estrutura, eu tenho o nav com a classe navbar, tá? Externo, englobando aqui todo esse conteúdo. Aí eu tenho o div, que a gente colocou a classe containerMD para centralizar esse conteúdo, né? No caso, o MD para centralizar só a partir do breakpoint médio, tá? Então, quando ele passar do breakpoint médio, a minha barra de navegação se expande, né? Por causa dessa classe aqui, e o meu container centraliza ali, né, os elementos com uma largura fixa. Abaixo do tamanho médio, a navbar vai ficar naquele formato colapsado, né, reduzido, tá? E o conteúdo, no caso, o brand, né, a marca e o botãozinho, né, o toggler, eles vão ficar, né, ocupando 100% da largura da tela, um do lado esquerdo e outro do lado direito da tela, como a gente viu aqui, né, no exemplo, tá? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem aqui dentro, pessoal, é o navbar brand, tá? O que é a classe navbar brand? Vamos ver qual que é a explicação do navbar brand aqui. Ó, é a marca, né, para sua companhia, produto ou nome do projeto. É isso aqui, é o que está aqui do lado esquerdo que identifica a sua página, seu conteúdo, tá? E aqui a gente tem uma documentação um pouquinho mais completa. Então, o brand, né, a classe navbar brand pode ser aplicada na maioria dos elementos, mas, né, o ideal é que você o utilize numa anchor, né, que é um elemento A, é um link, tá? E alguns elementos podem necessitar que você use classes utilitárias ou estilos customizados. Então, quando a gente tem texto no navbar brand, normalmente a gente vai simplesmente colocar, né, um elemento A, uma anchor, tá? Com a classe navbar brand. Existe também a opção de usar como aqui, né? Só um span, um elemento do tipo span, tá? Com a navbar brand e aí, né, um H1 aqui, que seria um cabeçalho, tá? Então aqui estão os dois exemplos. Ó. No caso eu tenho um texto que está dentro de um link, né? Ele está clicável e aqui eu tenho simplesmente o texto como um H1, né, que é só um texto não clicável, tá? E até exemplificando aqui, né, ele usa aqui a classe MB margin bottom para remover qualquer margem que essa classe H1 possa adicionar, tá? Vamos ver na prática? Vamos pegar aqui o nosso navbar brand. Eu vou trocar aqui o A por um span, como ele fez lá. E eu vou adicionar aqui a classe H1. Vou tirar o href, né? Porque span não tem. E vamos ver como vai ficar. Ó, então agora ele se tornou um H1. Mas está vendo que ó, ficou toda estranha aqui a minha barra de navegação. Por quê? Porque esse H1 tem uma margem aqui. Se a gente vier aqui, ó, clicar com o da direita e mandar inspecionar, então vocês vão ver que tem toda uma margem abaixo e à direita, né? Por causa dessa classe H1, que tenta emular, né, o comportamento de um elemento H1. Tá? Essa é uma classe do Bootstrap. Se vocês forem lá na documentação, em conteúdo aqui, conteúdo, layout e... eu acho que não tem... Bom, mas vocês acham aqui os headings, né, os cabeçalhos. Talvez utilitários. Bom, em texto aqui deve estar. Que a explicação é a seguinte: essa classe H1 ela tenta imitar
né, o comportamento de um elemento H1, que em geral tem, né, suas margens ali para isolar ele do texto. Então, para usar esse elemento H1, eu preciso retirar essa margem para a gente não ter aquele problema. Então, eu uso a classe MB0 como no exemplo. E aí sim ele remove, ó, a margem inferior e aí o conteúdo fica todo alinhado, certo? Não preciso necessariamente usar texto ou link. Ele tem também a opção de usar imagens, tá? Então eu posso ter aqui, né, o navbar brand num anchor mesmo, num A, um elemento do tipo A. E aí aqui dentro eu tenho uma imagem, tá? E aí ele vai procurar centralizar essa imagem. É possível também combinar imagem e texto. A gente faz da mesma forma, ambos dentro de uma anchor, tá? Então essas são as opções aí para o brand. E o brand, pessoal, é um elemento que em geral ele vai estar aqui do lado esquerdo, tá? E é um elemento que ele se diferencia dos demais aí que a gente vai ver. Por quê? Porque quando a barra de navegação ela não está expandida, ela está colapsada, o brand sempre continua sendo exibido, tá? Os demais elementos desapareceram, mas o brand está lá, tá? Tudo bem? Então essas são as opções aí que a gente tem para esse primeiro elemento aqui, tá? O próximo elemento que a gente vai dar uma olhada, pessoal, é esse botãozinho aqui, que é o toggler, tá? Para que esse vídeo não fique muito longo, a gente continua aí no próximo vídeo falando sobre o toggler.